Muito bem, galera, de volta aqui no canal do Lessa com muitas informações para vocês. Dia movimentado, dia agitado, tem muita notícia rolando. Então eu vou tentar não só resumir aqui para vocês, mas também trazer alguns detalhes exclusivos que eu apurei sobre algumas situações, como Cauã Elias, Guga, né? Já falei um pouco sobre a situação deles no vídeo de hoje mais cedo, mas temos aqui algumas atualizações importantes. Vamos falar também sobre Renato Augusto e Gabriel Pires, que estrearam ontem e estrearam, na minha opinião, muito bem, já deixando uma expectativa super positiva para o que poderemos ver desses jogadores ao longo de 2024. E uma novidade, até para já abrir esse vídeo, só pedir para você não esquecer de deixar o like aí, tá, galera? Por favor. Muita gente aqui assiste ao canal, né? YouTube mostra isso para mim muitas vezes. Assiste, mas não se inscreve, né? Ou nem percebeu que não está inscrito. Então, se for o seu caso, verifique aí para você não perder a chance de me dar essa força, essa ajuda que é fundamental para a gente chegar aí à marca de 100 mil inscritos, tá bom? Vamos começar então com essa informação aqui do GE, que diz o seguinte, a matéria assinada pelo Bruno Murito: após reclamação do Vasco, o Carioca terá VAR em todos os jogos dos times grandes. Então, novidades, hein? Antes somente em clássicos e na fase final da competição. Agora, todo jogo de time grande vai ter VAR. A partir da próxima rodada, ou seja, Fluminense e Bangu, na quinta, já vai ter VAR. Eu acho assim, de cara... Vamos às informações aqui primeiro, porque eu tenho uma visão um pouco diferente sobre isso aqui. Após reclamação formal do Vasco, o Campeonato Carioca terá VAR em todas as partidas de clubes grandes a partir da sexta rodada, tá? Quando for possível operacionalizar. Então tem esse detalhe aí. A gente vai ter que ver se o estádio, por exemplo, o Fluminense vai jogar, a partir da sexta rodada, na verdade, tá? Uma correção aqui. A próxima rodada é a quinta rodada, então a partir do final de semana. Então, tem VAR. É possível operacionalizar o VAR lá em Bacaxá? Se não tiver como, não vai ter, né? De acordo com essa informação. Isso foi definido numa reunião realizada nesta segunda-feira, onde ficou determinado que o árbitro Tarcísio Pinheiro Caetano passará por reciclagem, né? O Vasco reclamou muito do pênalti que foi marcado no jogo de ontem, principalmente também da expulsão do volante Jair, né, que foi ainda no primeiro tempo. O que eu ia dizer o seguinte, é que é muito... Cara, ou você impõe... Eu acho que já em clássicos e fase final já é errado, porque você está tendo aí praticamente, dependendo da situação, 2 campeonatos, né? Ou você põe o VAR no campeonato inteiro, na medida do possível, criando uma solução para operacionalizar o sistema em todos os estádios, ou na maioria deles. E aí, se tem em todos os jogos, ou não tem. Acho isso um tanto quanto errado, mais uma coisa que pra mim acaba manchando o campeonato, sabe? Você tem, uma hora você tem VAR, outra hora você não tem VAR. Aí jogo de pequeno, sei lá, vai ter, pode ser que um dos times pequenos estejam definindo a classificação para semifinal. Aí tem um erro grotesco a favor desse time que pode eliminar um time grande, por exemplo. Não pela eliminação do time grande, mas, enfim... As outras equipes também podem ser prejudicadas. Eu, sinceramente, sou muito contra essa forma de implementar a VAR aqui. Parece que é só uma resposta para agradar clube X ou Y. Eu sou a favor, acho que poderia ter em todos os jogos, mas dessa forma, para mim, gera uma desigualdade no campeonato. É a minha visão sobre isso, mas de qualquer forma é uma novidade importante. Então, a partir da sexta rodada, por exemplo, jogos do Fluminense no Maracanã, também vai contar com o apoio do VAR. Ontem a gente teve a estreia de 2 jogadores, 2 reforços do Fluminense para essa temporada. Aliás, né, Davi Terans foi regularizado hoje, o nome dele apareceu no bid. Então, a partir do jogo contra o Bangu, ele já poderá ser relacionado. E o que eu tinha apurado, até falei na transmissão de ontem, é de que já havia, a comissão técnica já tinha o planejamento de usar o Terans na partida de ontem à noite contra o Nova Iguaçu. Com isso, né, a tendência é de que ele seja, portanto, opção para esse próximo jogo do Fluminense no Campeonato Carioca. E falando dos 2 reforços, cara, deixaram uma impressão muito positiva, né, assim, tanto internamente quanto para o torcedor, na participação do Gabriel Pires e do Renato Augusto. Lembrando, primeiro jogo, vindo de pré-temporada, ainda longe do ritmo ideal. A gente viu que esses 2 jogadores, quando estão
com a bola nos pés, né, sempre sai alguma coisa diferente, né? O Gabriel perdeu algumas bolas, mas é um cara que luta muito pela recuperação, é um cara que intercepta muitas bolas, é um cara muito raçudo, né, na marcação. Então eu creio que vai ser, eu já estou falando isso há muito tempo, acho que vai ser um jogador muito interessante em termos de opção de elenco. E o Renato Augusto eu acho que dispensa comentário. Já tem gente falando que o Ganso vai ser banco, que o Ganso em 5 anos não fez o que o Renato Augusto fez nesse primeiro jogo. Gente, vamos com calma. Mas é sério, eu vi isso, tá? Não tô inventando, não. Mas vamos com calma, gente. Vamos com calma. Né? O Ganso já proporcionou alguns jogos, muito com atuações incríveis também, com passes incríveis. Acho que vai ter espaço para todo mundo. E é claro, eles vão brigar ali eventualmente por uma posição. O que me deixa mais feliz é perceber como o Renato, quando pega na bola, o toque é diferente, a visão de jogo é diferente, como ele acelera o jogo, né, como ele dá velocidade à bola, sem necessariamente ele correr que nem um maluco. Por isso eu falo que jogador bom é o jogador que faz a bola correr, é um clichê, mas é verdade. Né? Então, acho que são 2 reforços que já passaram uma primeira impressão super positiva. Repito, né, vamos aqui fazer esse recorte, né, que é apenas um recorte. Primeiro jogo do ano, vindo de pré-temporada, e estamos falando de Campeonato Carioca. Não estamos falando de um grande adversário pela frente. Né? Vamos com calma, mas é impossível não conter um pouco a ansiedade, a empolgação por aquilo que a gente, espero eu, né? Por aquilo que veremos ao longo de todo 2024. Foi uma estreia muito positiva para esses 2 jogadores e quem sabe, né, contra o Bangu, Renato Augusto como titular. Já jogou 45 minutos, né? É possível que ele já pinte como titular aí contra o Bangu no lugar do Arthur. Vamos ver. Bom, pessoal, desde ontem a gente vem falando sobre, hoje pela manhã, na verdade, né? Eu trouxe detalhes sobre essa informação de que o Guga pode deixar o Fluminense. Tem uma proposta do Feyenoord lá da Holanda, né? Que é o que conquistou o último título holandês, se eu não estou enganado, né? Até cometi um equívoco aqui. Falei que o Feyenoord não disputa a Champions. Na verdade, o que eu quis dizer é que o Feyenoord nem sempre está na Champions, mas é um clube grande lá na Holanda e acenou com essa proposta de 5 milhões de euros. Mas essa proposta ela foi para quem? De fato, ela chegou até o Fluminense? Isso é o que informou ontem o jornalista Vene Casagrande. E essa proposta, ela não tinha chegado até então à diretoria do Fluminense. Hoje, um jornal pela manhã, um site, perdão, lá da Holanda, publicou o seguinte, a atualização aqui da informação. Ó, atualização, Guga foi oferecido ao Feyenoord. O jornalista Martin Krabendan esclareceu imediatamente os rumores em torno de Guga na manhã de segunda-feira. O lateral foi oferecido apenas à direção do Feyenoord, mas de acordo com a diretoria, uma transferência não é concreta, não é uma possibilidade. Né? O clube também indica que já não conta com um defensor extra, ou seja, não conta com mais um reforço para esse setor. A necessidade disso desapareceu um pouco, tal como as possibilidades financeiras. Tá? Isso aqui é uma tradução, por isso, né, o texto está meio truncado, está estranho, mas só para trazer para vocês aqui. E aí, de fato, isso bate com a informação e depois o Vene Casagrande já atualizou no seu Twitter, dizendo que o André Cury, empresário do Guga, ligou para o Paulo Gione somente hoje para falar sobre a situação. E essa proposta teria sido negada pelo Fluminense. Tá? Então, de fato, até ontem não tinha proposta para o Fluminense. Poderia ter para o jogador. Tem para o jogador, aliás. E aí o que eu apurei sobre essa situação no Guga? O Guga está muito feliz no Fluminense, mas pode ser a última chance que ele vai ter, ou a última oportunidade de ir para o futebol europeu. Ele tem 25 anos e vem sendo reserva. Então é uma proposta para um jogador que hoje é reserva, para ir para a Europa, uma proposta razoável, a gente sabe disso. Que supera ali a casa de 25 milhões de reais. O detalhe é que o Fluminense ele tem apenas 50% do Guga. Como pagou mais de 9 milhões de reais para adquirir esses 50%, não seria uma operação lucrativa para o Fluminense. Ou seja, não valeria a pena se desfazer de um jogador que é muito útil em termos de elenco. Eu falei isso hoje pela manhã. No final das contas, você tem um saldo ali nessas duas negociações de 3 milhões e meio de reais.
Então é uma operação que ela acaba não sendo boa para o clube. O que pode pesar aí é a vontade do jogador. E o Guga tem essa vontade de ir para o futebol europeu, porque, como eu disse, pode ser a última grande chance da carreira dele. E depois, né, se ele não voltar a ser titular, ano que vem ele já vai estar mais velho, dificilmente vai surgir uma outra possibilidade, uma outra proposta nesse nível. Isso é o que eu apurei, é o que chegou até o empresário do jogador e é o sentimento do Guga e do staff dele agora. Diante desse cenário, é possível que o staff do Guga busque uma composição ou um modelo de negócio que seja mais viável para o Fluminense. A princípio, não avançou, não andou esse negócio. Tá? Enfim, a gente vai ter que aguardar outras informações, atualizações sobre isso, mas neste momento a tendência é, pelo menos no que depender do Fluminense, que ele fique. Aí vai depender também do que o Diniz vai conversar com o Guga, enfim, de toda essa situação, um trabalho de convencimento para que ele possa ficar. Claro, o jogador tem contrato com o Fluminense. Né? Se o Fluminense não quiser vender, o Fluminense tem essa prerrogativa. Mas a gente sabe que quando o jogador quer muito uma coisa, enfim, pode acontecer. Então vamos ficar ligados. O cenário hoje é esse e qualquer novidade eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Pra gente fechar aqui, galera, uma informação sobre o Cauã Elias. Ele vai assinar o contrato com o Fluminense até entre hoje e quarta-feira, a renovação de contrato. E é importante ressaltar uma coisa aqui, o staff dele já está aqui também no Rio para resolver isso. Importante acrescentar algo que eu já tinha falado aqui para vocês antes. É lei, quando o jogador menor de idade, 17 anos, ele só pode assinar um contrato válido por 3 anos. Então o que ele vai fazer? Assinar um contrato de 3 anos com opção de renovação por mais 2 temporadas. Então esse novo contrato ele iria até 2027 e depois ele poderia estender. Né? Jogador menor menor de idade não pode assinar um vínculo, por exemplo, de 4 ou 5 anos direto. Tá? Então é uma questão de legislação, obviamente isso vai ser respeitado. Essa negociação ela já está fechada, em breve o clube vai fazer um anúncio oficial, mas esse é um detalhe importante. Né, o Cauã, que já está participando desses jogos iniciais do Campeonato Carioca, vai ter, de fato, agora tudo documentado, essa renovação, assinatura do contrato. 3 anos com opção de renovação por mais 2 temporadas, beleza? Tamo junto, galera. Deixa aí seu comentário, muito importante, tá? Conto com vocês, a participação de vocês é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Um abraço.